Fala pessoal, beleza? Hoje dia 14 de junho, segunda-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, a gente percebe que o índice hoje ele abriu aqui num gap de alta, né, de aproximadamente 200 pontos, já abriu com ignição, né, a gente percebe que os preços aqui subiram de maneira abrupta e acabaram travando aqui na região da VWAP do dia anterior, né, que no caso foi da sexta-feira. Eu sempre comento com vocês que tanto a VWAP semanal quanto a VWAP diária, elas têm interferência no dia seguinte e normalmente servem como o primeiro impacto do dia, né, em regiões de suporte e resistência. Então, basicamente foi o que aconteceu, né? A gente percebe a região da VWAP aqui, né, quando o preço chegou aqui, deixou uma estrelinha, estava afastado da 9, e isso sugere que haja o quê? Haja uma correção minimamente até a 9, tá? Só que o que acontece? Aqui a gente já começa a perceber pontos interessantes, que é o afastamento e direcionamento das médias, né? Gente percebe que a 9 está assim, a 20 está aqui e a 50 está aqui, tá? Então tem distanciamento e afastamento entre elas, ou seja, o mercado pegou tendência, certo? Então o que a gente precisa esperar, já que as médias móveis estão indicando tendência? A gente precisa esperar o gatilho de entrada, né? E o gatilho de entrada se deu primeiramente nesse candle aqui, né? Esse candle aqui foi um candle de ignição ancorado na média, depois de um monte de candle de indecisão. A gente consegue notar aqui esses candles, né? Várias pequenas sombras para cima, sombras para baixo. Então o mercado ele basicamente acumulou nessa região, sentado aqui na média de 9, né? Olha lá. Ele acumulou e a hora que ele ancorou na 9 e saiu de fato com ignição aqui, caracterizou um gatilho de entrada na compra, certo? Quando o mercado simplesmente passou esse topo aqui, pessoal, aí dava para ter trabalhado com diversos cenários de Fibonacci. Dava para ter trabalhado com o Fibonacci do intraday, dava para ter trabalhado com o Fibonacci desse último fundo relevante de sexta e também com a mínima de sexta-feira, tá? Então, vamos começar pegando um cenário um pouquinho mais macro. Então, a primeira entrada, no caso, de compra, seria exatamente nesse candle aqui, que foi o candle que eu comprei, tá? Então, o que acontece? Se a gente pega essa mínima aqui, isso falando de um cenário mais macro, né? E a gente pega esse topo como referência e simplesmente projeta a partir do rompimento, a gente percebe que, olha lá, tá? O mercado simplesmente cravou. E como que trabalha a projeção? Você pega esse nível aqui, ó, e joga para a cabeça do pivô, certo? Então, olha lá, a gente percebe que simplesmente o mercado cravou o alvo macro. Só que dentro desse alvo macro, a gente percebe que o mercado aqui, ó, ele entrou nessas regiões aqui. Se a gente der um zoom out, a gente percebe que essas regiões eram regiões de topos isolados, né? Tinha um topo isolado do dia 7, tinha um topo isolado do dia 9 e tem a máxima histórica aqui na região dos 350, né? 360. Então, essa região aqui, ó, basicamente formou um range bem importante de defesa, certo? Que é a região entre essa extremidade e essa extremidade. Então, o que aconteceu? O mercado entrou ali, até chegou a passar um pouquinho, mas encontrou, obviamente, uma resistência muito forte, né? E por isso que ele acabou revertendo dessa forma. Entretanto, antes de a gente falar de um cenário um pouco mais macro, a gente precisa observar as microestruturas, né? Porque, claro, agora depois que o gráfico está pronto, é fácil analisar isso. Mas quando o mercado simplesmente ele passou esse ponto aqui, ó, quem está operando com a estrutura micro do Fibonacci não sabe o que vai acontecer. Mas aí você pode trabalhar ou com esse último fundo ou com esse último fundo, né? Quem trabalhou com a estrutura do intraday, pegando dessa mínima aqui, era só fazer isso daqui, ó, né? Passou, projeta o primeiro alvo, projeta o segundo alvo. Aqui seria o 100% dessa projeçãozinha, tá? Então você pegaria basicamente aqui um stop de, se assumiria um stop de uns 180 pontos mais ou menos, para um alvo de 650 pontos. Passando dessa estrutura, a gente percebe que quando o mercado ele cravou o 100% dessa estrutura, ele fez uma correção, ancorou na 9 e deu ignição de novo. Essa continuidade de movimento sugere que se você pegasse esse fundo e jogasse na cabeça do pivô, você encontraria o terceiro alvo dessa projeção. E o terceiro alvo dessa projeção está exatamente dentro dessa zona de briga, né? Dentro dessa zona de pressão, certo? Agora, se a gente pegasse esse fundo aqui como referência, para traçar esse fibo, olha lá, a gente pega aqui, joga o primeiro alvo, a gente encontra aqui, e o segundo alvo, que seria o 100%, também está dentro dessa zona de briga, tá? A gente percebe que é exatamente essa zona inferior, tá? Do topo do dia 9, que a gente encontrou aqui em confluência com esse Fibonacci. O terceiro alvo
ficaria distante e não pegaria, tá? Estava acima da região do topo histórico. Então, tanto os alvos micro quanto os alvos macro, eles foram cumpridos, né, dentro dessa estrutura de alta a favor da tendência. A gente percebe que as minhas médias móveis, né, minha coloração de médias móveis também, elas estão pintando, indicando de fato que o mercado está forte para cima. E aí, dentro disso, a gente precisa filtrar os gatilhos de entrada. Outro possível gatilho de entrada que se deu foi exatamente nesse candle, né, na continuidade do movimento. A gente percebe que aqui o mercado começou a encontrar muita defesa, né? O que é defesa? Os vendedores estavam pressionando os preços para baixo. Né? Ó, aqui o mercado corrigiu, tentaram subir. Olha essas sombras aqui, ó. Isso daqui indica que existe muita presença vendedora e que está com dificuldade do mercado, obviamente, passar. Mas as médias ainda estavam subindo, estavam distanciadas umas das outras. E aí o que a gente tem que esperar? Tem que esperar de novo o gatilho, a confirmação, que veio através desse candle aqui, como eu comentei com vocês, tá? Para cravar, obviamente, os alvos, né? Tanto o alvo dessa microestrutura, quanto o alvo dessa outra microestrutura, quanto o alvo macro, realmente os objetivos estavam mais para cima. Então, independente de qual você traçou, né, existia ainda a continuidade de movimento. E depois que o mercado entrou nessa zona de pressão, conforme eu comentei com vocês, né, essa zona de pressão acabou segurando os preços, a gente percebe que o mercado acabou falhando a continuidade da alta e armou pivôs de baixa, né? E o mercado veio trabalhando com microestruturas de pivô de baixa. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem fundos, olha lá, a gente tem fundos que estavam sendo renovados, certo? E agora esse fundo aqui quebrou o fundo anterior. E qual que é o último fundo relevante, né? Que se a gente olhar, a gente pode observar dessa maneira, ó. A gente pode observar que o mercado fez essa estrutura. Quando o mercado ele fez isso daqui, o último fundo relevante de fato era esse. Esse aqui, ó, certo? Então, por exemplo, eu não gosto de operar em inversão de médias móveis. Então, por mais que o mercado trabalhou nesse cenário, aqui não é lugar de operar, tá? Por quê? Porque risco-retorno, né? O que adianta você entrar numa operação com risco de 180, 200 pontos para pegar um alvo de 150 pontos, né? Porque normalmente quem opera inversão de médias móveis opera, né? Você sai da inversão das menores para buscar outra. Então o risco-retorno fica 1 para 1 e risco-retorno 1 para 1 é ruim, né? Minimamente você tem que ter um risco-retorno aí de uns 2, 3, 4 para 1. Né? Então se for para perder 200, porra, você tem que buscar 600, tem que buscar 700, 800. Aí vale a pena uma operação. Então por isso que eu evito de operar na contra-tendência, tá? Por exemplo, essa operação que eu fiz, o stop ficou de 180, mas o alvo de 650. Então aí a gente já percebe que o risco-retorno é válido, por quê? Porque ficou mais de 3 para 1, certo? Então aqui nesse caso de inversão de movimento, claro que pelos 5 minutos ficou feio, né? Mas se a gente observa as microestruturas do 2 minutos, o 2 minutos ele deu sinais, sim, sinais claros de inversão de movimento, que davam para pegar, né, a inversão. Entretanto, teria que fazer uma gestão de trailing stop, né, mais aprimorada e, obviamente, com bastante cautela, né? Porque normalmente o mercado não faz isso que ele fez hoje, né, de subir reto e cair reto. Normalmente ele trava entre a 9 e a 20, ele trava entre a 20 e a 50, com a VWAP aqui, e hoje ele simplesmente passou reto, tá? Então hoje foi um caso bem específico que o mercado fez, tá? Então quando o mercado simplesmente ele fez essa inversão de movimento e passou aqui para baixo, o que ele ativou? Ele ativou basicamente o espelhamento, né? Que a gente pode pegar basicamente esse range inteiro aqui, ó, desse fundo com esse topo, e espelhar para baixo a partir do rompimento. Por quê? Porque o mercado ele fez o rompimento em A. Ele subiu reto, caiu reto e rompeu. Quando ele rompeu, ele ativou o espelhamento. Então você pega essa estrutura aqui, certo? E simplesmente projeta ela para baixo no 100%. Então quem fez isso, né, que basicamente são as caixinhas que eu sempre brinco com vocês, né, quem fez isso daqui, copiou e colou, simplesmente achou um alvo aqui embaixo, tá? Então dentro dessas microestruturas que o mercado veio armando, aqui inclusive tinha uma região de confluência aqui embaixo, né? A gente percebe que esses dois fundos aqui, aqui também era uma região de troca de polaridade, né? 61% da alta inteira. Aqui era uma região de defesa, o mercado acabou travando aqui, ó. Né? Deixa eu marcar aqui para vocês verem.
o mercado acabou travando nessa extremidade inferior, né? Cravou alvo de Fibo também. Dentro da estrutura do 2 minutos gerou algumas boas oportunidades, né, na continuidade do movimento, e depois que ele cravou o alvo de Fibo, bateu nessa região de suporte, entrou força compradora, a gente percebe que o mercado acabou fazendo até um pivô de alta e acabou recuando, né? Porque é normal, depois de um movimento abrupto de queda, que ele recue minimamente a um nível de 50%, 38% ou 61,8%, né? Então a gente percebe que o mercado aqui no final da tarde ele chegou bem próximo da região dos 50%, sentiu a pressão da VWAP aqui, topos anteriores, e acabou morrendo aqui, finalizando o dia, né, na casa dos 38% dessa queda inteira, beleza? Então, basicamente, no começo do dia geraram as melhores oportunidades, né, a favor da tendência, depois da inversão do movimento gerou também boas oportunidades, entretanto ficou um pouquinho mais difícil de conseguir enxergar essas estruturas pelo 5. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, 2 minutos, o 2 minutos obviamente geraria oportunidades bem melhores, tá? Bem mais claras. Então a gente percebe aqui uma pequena acumulação que foi rompida e valeria a entrada aqui com stop aqui, né, projetando minimamente esse pivô para baixo. Aqui a gente percebe também uma estrutura de pivô que mostrou continuidade da queda, né? Esse pivô minimamente aqui de baixa, né, que armou com um topo arredondado, né, as médias ancorando. Então, 2 minutos ele mostra normalmente algumas estruturas que a gente não vê pelo 5, né? Se a gente volta para os 5 minutos aqui, os 5 minutos fica um pouquinho mais difícil de enxergar essas estruturas de forma clara, né? Então, por isso que eu gosto bastante de operar o 2 minutos, tá? Então, essa foi minha visão aí do índice. Operei índice somente na parte da manhã, fiz 2 operações, uma de compra aqui e uma de compra aqui, tá? E aí o dólar, pessoal, o dólar também ele fez uma estrutura de forma bem direcional, né, ao longo do dia. As médias móveis, assim como no índice, né, ficaram bem direcionais, elas pintaram aqui a regra de coloração marcando tendência. E dentro disso, o que aconteceu? A gente encontra um mercado no começo da manhã bem lateral. E esse mercado lateral basicamente formou o quê? Formou um range, né? Então o que é um range? É uma região de preço que o mercado obviamente fica de lado, né? Ele está trabalhando num range, né, dentro dessas extremidades. Então com isso, o que dava para fazer? Esperar um gatilho de entrada. A partir do momento que o mercado sinalizasse essa entrada, você entrava principalmente a favor da tendência e, obviamente, conduzia a operação, ou iria projetando esse mesmo range, né, a favor da tendência. Então, o que a gente tem? A gente consegue identificar aqui médias móveis afastadas uma das outras, né, 9, 20, 50, e direcionais para onde? Para baixo, né? Porque abriu um gap de baixo, acumulou, as médias vêm de encontro ao preço. E aqui também a gente consegue observar uma estrutura, né, bem interessante, que é o que? Topos menores, né? Topos menores. E aqui, exatamente nesse candle, a gente tem um gatilho de venda, tá? Que basicamente foi um candle aqui que ancorou na 20, voltou para fora da 9, fechou para baixo da VWAP, fechou para baixo dessa consolidação toda, tá? Então esse range de preço foi rompido com o candle de força. E a partir disso, o que você poderia fazer? Quem entrou vendido aqui simplesmente poderia copiar esse range e vir colando para baixo, tá? Então olha lá, ó. Aqui seria 100% do range, tá? A gente percebe que pegou. Passou daqui, o que aconteceu? O mercado estava longe da 9, o mercado acabou acumulando um pouco. Se passasse daqui para baixo, a gente tinha o quê? A gente tinha o 200% desse range. E a gente percebe que o mercado veio buscar esse 200. Se passa o 200, o que a gente tem? A gente tem um próximo nível de range que a gente pode pegar e simplesmente copiar e colar, tá? E a gente percebe que o mercado finalizou o dia onde? Exatamente na mínima aqui desse 300% desse range maior, tá? Então o que acontece? Dentro desses ranges, o mercado foi sinalizando, né, continuidade de movimento. E as estruturas de queda estavam bem formadas. Por quê? Porque o mercado tinha topos cada vez menores. Ó. Topos cada vez menores, candles de ignição rompendo os ranges. Né? Afastou da média, retorna para a média. Ó, candle de ignição de novo. Ó, esse candle aqui, ó, mas ó, cada vez mais topos menores. Estão vendo? Ó? E todos bem ancorados nas médias. E em nenhum momento a gente percebe inversão de média móvel. A gente só percebe o que? Força e direcionamento das médias menores. Ó. 9, 20, 50. Ó. 9, 20, 50. 9, 20, 50. Então, todo momento o mercado está apontando para baixo e tem pessoa querendo comprar na contratendência. Né? Tem que
perder dinheiro mesmo. Por quê? Porque o mercado está dando todos os sinais possíveis, né? Que está indo para baixo, a pessoa quer comprar. O índice apontando para cima, a pessoa quer vender. Não tem como, galera. Tem que operar a favor da tendência, é o melhor caminho, o caminho mais seguro e que vai te dar mais dinheiro com facilidade. Né? Porque você entra numa operação a favor da tendência, o mercado escorrega, né? Vai liso para o teu gain. Agora ficar comprando igual um cracudo, né, na contratendência não vale a pena. Então, assim, se você obviamente fosse filtrando os gatilhos de entrada também que o dólar deu, né, que basicamente foram esses candles, né, e claro, se você posicionasse o stop de forma técnica, isso em dia de tendência não tem, galera. É sensacional, tá? É sensacional. Operar a favor da tendência é a melhor solução. Eu falo isso com propriedade porque no passado eu fazia operação de contratendência, né? E o mercado estava mostrando direção, dando todos os indícios e eu querendo pegar a operação que não existia, caçando topo, caçando fundo. Então, né, era a época que eu mais perdi dinheiro. Por isso que eu bato bastante em cima dessa tecla de sempre buscar, né, se realmente é um dia de tendência, opere a favor da tendência, tá? Então essas foram as oportunidades aqui que eu vi no dólar, né? Até mesmo aqui pode ser considerada uma continuidade de movimento nesse candle, tá? E depois que o dólar cravou aqui o 300% dessa região, a gente percebe também que aqui a gente tem a região da VWAP semanal, né? Sexta-feira que finalizou. Essa mesma região aqui embaixo foi a região que mais travou o dólar também no dia. A gente percebe aqui pelo volume profile também, né? Que teve bastante interferência nessa região de fundo. Então isso de fato mostra, né, que teve um range bem importante aqui embaixo. E dentro disso, galera, se a gente observar esse range que o dólar formou no final da tarde, na verdade, da hora do almoço até umas 2h30 mais ou menos, a gente também percebe, tá, que ele ficou acumulando de forma lateral, né, as médias vieram de encontro ao preço e aí houve inversão. E quando houve essa inversão, né, a gente percebe que simplesmente esse range foi replicado para cima. Então, quem trabalhou também com essas caixinhas projetadas, ó, você copiava e colava, simplesmente dava alvo exatamente aqui na VWAP, tá? Onde foi a máxima do dólar nessa retração dessa queda. Beleza? Então o dólar cravou 100% desse range aqui, sentiu e voltou a cair. Beleza? Então essa foi a minha visão aí do dia. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e again, porra!